Boa tarde a todos que estão assistindo a live. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é o medo de correr riscos que as pessoas têm. Não é às vezes por traumas ou por terem passado situações difíceis na vida. Então, se você conhece pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto, já manda para elas o link da nossa live, enquanto eu vou dando as boas-vindas para os que já estão online. Seja bem-vindo Everton, Amanda, a Adriana, a Andresa, a Aninha, a Luz, Irene, Deus abençoe. Deus abençoe a Geisa, Deus abençoe a Rita Goretti, a Letícia. Oi, Letícia, Deus abençoe. Deus abençoe, Rita. A Glenda, seja bem-vinda. Marcelo, Deus abençoe. A Rose também. Parabéns, Domingos, pelo seu aniversário que foi ontem no dia de Santo Antônio. Silvia, Lucas, sejam bem-vindos. O Marcos também seja bem-vindo. Muito bem, vamos falar um pouco sobre esse assunto. Eu, às vezes, atendo pessoas que tiveram experiências bastante frustrantes, dolorosas até, em relacionamentos amorosos, namoro, noivado, enfim, às vezes até morou junto com a pessoa, né? Não foi casada. E não só, mas amizades também, né? Às vezes as pessoas tiveram uma época em que tiveram muitos amigos e alguma coisa aconteceu, o que não é raro, em que esses amigos decepcionaram. Ou esse namorado, essa namorada, essa pessoa com quem você esteve te decepcionou e não só isso, te machucou. Machucou bastante. Até aí, nada de anormal. A questão é que algumas dessas pessoas desenvolvem uma resistência obstinada em retornar a outros relacionamentos. Então, porque foi ferida ou ferido num namoro, passa a ter medo de namorar. Porque foi decepcionado, ofendido por amigos, passa a ter medo de fazer amizades, com medo de se machucar de novo. É perfeitamente compreensível o medo de se machucar de novo. Só que acontece o seguinte, meus irmãos, apegar-se a esse medo de ser decepcionado, né, e pior ainda, se afastar de forma definitiva de quem lhe causou algum mal, alguma decepção, isso não passa de uma distorção da pessoa acerca da realidade. Tá? Isso é um pouco de transtorno até, né? Um grau moderado de neurose. Né? Existem neuroses e psicoses na categoria dos transtornos. E as pessoas têm um pouco, todo mundo tem um pouco de neurótico, um pouco de psicótico, né? O problema não é ter isso, o problema é ter isso em nível patológico, em nível doentio. Mas todo mundo tem lá a sua pitada de neuroses. E isso é um pouco de neurose. O medo de se decepcionar acaba travando pessoas e elas se furtam de ter novos relacionamentos ou novas amizades, para poder se preservar. Você se preserva?
não tendo outros amigos ou voltando aos mesmos amigos, você se preserva não namorando de novo, não se relacionando de novo? De certa forma, sim. Não é? Você não vai se expor a novas feridas. Por outro lado, você também não fará a experiência de ser feliz ao lado de pessoas amadas e de pessoas que amam. E eu acredito que isso seja um preço muito alto a se pagar. Não vai mais ser machucado, mas também não será realizado. A palavra de Deus recorda algo que Jesus disse, que é: quem guardar a sua vida vai perdê-la. Se lembram disso? Um tempo atrás, né, lá nos meus idos de seminarista, eu tinha dificuldade de entender essa passagem, porque a pergunta é: como é que eu posso perder uma coisa que está guardada? Quem guardar a sua vida vai perdê-la. Se está guardado, não dá para perder. Até um dia que uma situação específica me revelou o sentido dessa palavra. Eu ganhei de lembrança em algum lugar em que eu fui, aquele sabonetinho, sabe? Em formato de coração, com sementinha, né? Sabonetes ornamentais, não é? Cheirosos. Nossa, aquilo tinha um cheiro maravilhoso e era bonito o sabonete ornamentado. Tão bonito que eu fiquei com dó de usar. Então eu guardei numa gaveta. E o tempo passou, ficou tão bem guardado que eu esqueci lá esse sabonete. Um dia eu fui mudar, acho que trocar de imóvel ou mudar de quarto, eu não lembro exatamente qual foi a circunstância. O fato é que eu achei o sabonete. Lembrei de quem tinha me dado, da ocasião em que eu tinha ganhado, e fui cheirar. Não tinha mais cheiro de nada. Perdeu o odor. E aí eu falei: puxa vida, guardei e acabei perdendo o sabonete. Ó, quando eu disse essa frase eu entendi o evangelho. Eu perdi o sabonete por ter guardado. Eu não extraviei o sabonete, mas eu o perdi. Porque o sabonete não foi feito para ficar guardado. Ele foi feito para ser usado, para ser gasto. E em virtude de guardar, ele perdeu a essência, ele perdeu o odor. A vida humana, meus irmãos, é mais preciosa, é mais cheirosa, saborosa do que um sabonetezinho ornamental. Se você ficar se guardando, se preservando, você nunca vai ser feliz. O ser humano foi feito para se doar. Ele foi feito para se entregar a alguém. Em primeiro lugar, a Jesus Cristo. E em segundo lugar, aos seus irmãos. Os irmãos machucam? Machucam. Mas nós somos feitos para estar nas mãos deles. Servindo, amando. E se a gente sofre decepções, tudo bem. Mas sempre haverá quem nos faz felizes. Não fica guardando a sua vida, preservando a sua vida, porque você vai perdê-la. Vai perder de que forma? Mofando ela na solidão. Mofando a vida na decepção. O meu medo é de chegar no fim da vida, lá no fim da vida, e naquele dia, no leito de morte, olhar para trás e acabar descobrindo que eu me guardei tanto, que eu não trouxe ninguém comigo para aquele momento. O meu medo é de ter me preservado tanto. O meu medo é de ficar afugentando tanto as pessoas com bilis, com aversão, com briga, com futrica, com picuinha. Eu vou afastando um, afastando o outro.
e acabar chegando no fim da vida e descobrir que eu não semeei vínculos, eu não semeei relacionamentos. Vamos parar com isso, tá, irmãos? Vamos parar com isso. Existe uma expressão que eu uso muito nos aconselhamentos, quando as pessoas sofrem são feridas ou machucadas ou não gostam de alguma coisa que falam para elas. E quem ouve os meus conselhos sempre, né, sabe que eu uso essa expressão. Quem nos machuca dificilmente levantou naquele dia de manhã cedo, confabulando consigo mesmo e dizendo: o que eu vou fazer hoje para machucar fulano? Para, irmãos, ninguém machuca porque quer. Ou quase ninguém. Na maioria das vezes, as pessoas machucam, mas machucam, né, erram, tentando acertar. Ou dizem algo que na concepção delas é para o nosso bem, mas nós recebemos de maneira ofensiva, agressiva. Nem sempre são os outros que nos machucam. Nós é que nos machucamos com o que os outros dizem e fazem. Nós temos, boa parte das pessoas tem pouquíssima inteligência pessoal. Algo de que a psicologia fala muito. Nós temos vários tipos de inteligências possíveis, né? Inteligência prática, inteligência emocional e tem inteligência pessoal. A gente nunca consegue tentar se colocar no lugar da pessoa para compreendê-la. Veja, compreendê-la. Você não precisa concordar com ela, mas você pode entender as ações dela, as atitudes dela, ainda que você não concorde. Não precisa concordar. Mas não é porque eu não vou concordar que eu não posso entender. Por exemplo, você pode, aliás, deve até discordar de um assassino. Eu sempre vou discordar do assassino. Mas eu posso fazer o exercício de me colocar no lugar dele de tal forma que eu consigo compreender o porquê ele chegou ao ponto de matar alguém. O pico de raiva, de ódio, de cólera. E eu consigo compreender. Discordando, obviamente, porque é um ato mau em si mesmo, é um ato intrinsecamente mau, matar o outro. Mas, por compreender, eu vou conseguir agir de forma justa e não parcial. E aplicar uma pena, aplicar a penitência devida, dar os caminhos de correção, afinal de contas foi um mal em si mesmo. Mas não vou chegar ao ponto da vingança, porque a vingança ela é o resultado da compreensão do mal do outro a partir de mim, não a partir dele. Precisamos, irmãos, fazer o exercício de tentar compreender as ações alheias a partir das pessoas que tiveram essas ações. E não a partir da minha ferida, da minha dorzinha, do meu ódiozinho. O nome disso é egocentrismo. A pessoa que é tão centrada em si mesma que ela acha que todas as pessoas fazem o que fazem pelas razões que eu faria. E não pelas razões que as fizeram realizar os seus atos. Ponha-se um pouco mais no lugar. Você não precisa concordar e às vezes nem deve. Mas colocando-se no lugar você consegue compreender e enxergar a partir da perspectiva de quem errou e não a partir da perspectiva de quem está sendo vítima do erro. Tá bom, meus irmãos? Isso ajuda muito no processo de perdão, isso ajuda muito no processo de arriscar-se, não é? Porque se não corrermos o risco de amar e sermos amados, vamos nos apodrecer em nós mesmos. Que o Senhor te abençoe, te convença da grandeza desse conselho. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém.